Mensagem do dia 17 de outubro de 2022. Saudamos a todos na frequência do amor e da luz. Olhamos para o céu à noite e contemplamos milhares de estrelas que representam o espaço maior da criação, do qual o sistema solar faz parte. Neste momento, podemos constatar que vivemos a condição de cidadãos do universo que habitam a Terra, o planeta azul, que se destaca em seu sistema por apresentar condições favoráveis à existência de uma diversidade de seres vivos. A Terra, neste contexto, é um planeta rico em habitats diversos, que apresentam características próprias de localização, temperatura, pressão, umidade e constituição mineral, que favoreceram, durante o processo evolutivo, o surgimento de micro-organismos e de seres vegetais e animais completamente adaptados às características de cada microrregião do planeta. Da mesma forma, no universo que compreende o espaço maior da criação, existem outros planetas com outras características físicas e climáticas que, em seus processos evolutivos, propiciaram o surgimento de outros seres adaptados às condições locais, a exemplo do que observamos existir na Terra quando comparamos os seres que vivem em regiões desérticas com aqueles que vivem em regiões polares. É interessante imaginarmos, por um instante, um encontro fictício entre um camelo habitante do deserto e um urso polar. Imaginemos a surpresa do camelo, que apresenta uma série de adaptações para sobreviver no deserto, como a baixa densidade de pelos em seu corpo e o armazenamento de gordura em sua corcova. Observando o urso polar, portando uma densa camada de gordura e de pelos que revestem todo o seu corpo, que representam as adaptações para viver em regiões de baixa temperatura e pouca insolação. Talvez, à primeira vista, um animal não compreendesse nada ao observar no outro características físicas tão diferentes da sua. Talvez essas diferenças despertassem em seu interior o medo do desconhecido. Todavia, com um pouco mais de observação, ambos poderiam descobrir outras características que têm em comum, como o número de patas, a estrutura de suas cabeças, a necessidade de se alimentar e de se proteger das adversidades do meio ambiente. Neste momento da observação mútua que acontece entre o camelo e o urso, eles se reconhecem como seres que apresentam semelhanças e afinidades, apesar das diferenças existentes. E nós, que estamos acompanhando a narrativa, entendemos o motivo das diferenças existentes entre eles, uma vez que eles são espécies que habitam regiões extremamente distintas do planeta. Cada uma delas adaptada a sobreviver às condições da região na qual habita. Porém, nós sabemos que ambos são habitantes de um mesmo planeta, de um mesmo orbe existente no espaço maior da criação. Agora, imaginemos a surpresa que teria a humanidade, habitante do planeta Terra, ao se deparar com seres advindos de outros sistemas solares, que apresentam algumas características físicas similares às suas e outras características bem diferentes. Primeiramente,
poderíamos pensar que estes seres não são como os humanos, devido às diferenças que se pode identificar em seus corpos físicos. Depois, poderíamos observar a semelhança na estrutura organizacional do seu corpo, em cabeça, tronco e membros, de modo que com estas observações preliminares se iniciaria o processo de identificação das semelhanças existentes entre as duas estruturas de corpos físicos, até alcançar o nível da comunicação e do entendimento mútuo. A surpresa acontece porque, da mesma forma que o camelo não sabia da existência do urso polar, não tinha como imaginar a realidade existente na região que o urso habita. O mesmo acontece com o habitante do planeta Terra, que não consegue imaginar a possibilidade da existência da estrutura diferente para corpos humanos, por não conhecer a realidade ambiental de outros planetas, assim como os seus processos evolutivos. Todavia, o que diferencia o camelo da espécie humana é justamente a capacidade de compreender e de interpretar o meio em que habita, assim como os fenômenos que lhe acontecem. Da feita que o ser humano compreende que existe um Criador de todas as coisas, o divino arquiteto que desenhou as formas dos corpos dos seres que hoje identificamos em nosso planeta, também desenhou as formas dos seres que habitam outros orbes em sistemas solares distantes do nosso. Desse modo, podemos compreender que existem seres microscópicos, vegetais, animais e hominais que habitam outras realidades físicas diferentes da nossa, porém, todos trazem a marca do Divino Criador, que a tudo criou. Assim sendo, não devemos ter medo de conhecer um pouco mais da realidade na qual estamos inseridos, pois da mesma forma que o deserto e a região polar constituem regiões distintas de um mesmo planeta, que contém inúmeras outras regiões com características específicas e seres diversificados, assim é o espaço maior da criação, que apresenta um número considerável de orbes habitados por seres de diferentes espécies, com diferentes históricos evolutivos. E tudo isso representa as muitas moradas da casa do Pai, às quais se referia o Mestre Jesus em seus ensinamentos sobre a vida maior. Um dia, em um futuro não tão distante, os habitantes das distintas moradas da casa do Pai se encontrarão e poderão trocar informações e experiências sobre os mundos que habitam. Seguindo o exemplo do camelo e do urso dessa história, um poderá falar ao outro como é sobreviver em uma região desértica, enquanto o outro poderá compartilhar a sua experiência de sobrevivência em uma região polar. E de alguma forma, o universo da vida de ambos será ampliado a partir desse encontro. Amados seres, guardem a certeza de que o visitante que chegar à Terra virá em nome do amor, virá na condição de irmão mais velho e experiente, virá para apresentar um novo mundo para aqueles que acreditavam que as estrelas eram apenas pontos brilhantes existentes no céu. Virá para diminuir um pouco mais o véu que nos separa da percepção sobre quem somos, de onde viemos e o que aqui viemos fazer. Virá para nos mostrar que temos irmãos que velam por nós, de diferentes regiões do espaço sideral.
virá em nome da paz e do amor universal. Recebam com amor, amados seres divinais, o que com amor o Divino Pai nos envia neste momento. Somos irmãos.